boa noite, boa noite. Estamos esperando a doutora Ana Caroline hoje, viu, pessoal? O pessoal que já está chegando aí, boa noite. Entramos com 5 minutinhos de atraso hoje, né? A gente costuma ser exatamente pontual, mas hoje atrasamos uns 2 minutinhos. Acontece. Pessoal, hoje nós vamos falar com a doutora Ana Caroline. Esperando ela entrar aqui. Boa noite, Rosana, tudo bom? Como é que tá? Boa noite, Eda. Doutora Ana Carolina é tributarista e ela vai nos auxiliar a entender um pouco melhor quais são as soluções que podem ajudar os prefeitos nesse momento de pandemia, nessa série de lives que nós temos feito em relação aos gestores. Deixa eu dar um toque aqui para ela. Nós já falamos com contadores, né? 2 contadores, se não me engano, já. E falamos com o perito da Polícia Federal, Dr. Marcos Roberto, né? Que nos deu muitas dicas sobre prevenção, especialmente em compras, aquisições, serviços relacionados à Covid. E a doutora Ana Caroline é advogada, faz assessoria municipal. Já está chegando aí daqui a pouquinho, tá bom, gente? Se vocês tiverem perguntas, vai colocando aqui já. Eu vou. Deixa eu ver se tem o mini currículo dela aqui. Aqui, a Ana já chegou. Ok. Carolina Freire, é isso. Olá, doutora Ana, tudo bom? Olá, doutor Leão, tudo bem com você? Tudo tranquilo, tudo jóia. Entramos com um pouquinho de atraso. Hoje o atraso foi meu, inclusive. Eu perdi o login aqui da Megasoft. E aí eu estava tentando achar, mas funcionou, deu tudo certo. Não, sem problema. Ana, eu estava... Também até de Ana já, tirei até o doutora. Não, pode chamar de Ana. Eu estava adiantando para o pessoal aqui. Nós temos feito lives aqui com o pessoal da Megasoft. Toda semana, na verdade, 2 vezes por semana. E na terça-feira a gente está sempre trazendo um tema relacionado à gestão pública, à prefeitura, câmara, enfim. Né? E aí a quinta-feira sempre direito eleitoral. E a gente vai intercambiando esses 2 assuntos aí. Nós já falamos com contadores, com o pessoal da contabilidade, falamos com o perito da Polícia Federal, que nos deu muitas dicas sobre aquisições, serviços, para ter menos risco, né, nessa pandemia. Né? E agora é um prazer receber uma tributarista que tem experiência com assessoria municipal, né, que é o nosso público, para falar sobre quais são as principais medidas que podem ser adotadas e, nesse momento de crise, né, a diminuição de arrecadação, aumento de gastos em alguns setores, né, enfim. Então, eu já deixo a palavra com você para você fazer suas considerações iniciais, sua introdução, enfim, fica à vontade. Doutor, queria dar boa noite para vocês, para todo mundo que estiver assistindo. Então, você já fez a minha apresentação, eu atuo mais na área tributária e direcionada realmente só para municípios, eu faço exclusivamente consultoria e assessoria tributária municipal. Eu já atuo há algum tempo, comecei em Trindade, até vi que você foi procurador lá em Trindade. Eu ia te perguntar pelo seu sobrenome, Freire. Né? Freire, né? Sou de lá. E desde já tem uns 10 anos que, indiretamente, não como assessoria, mas sempre trabalhei em prefeitura. Enfim. Você trabalha com o Dr. Léo Batista, né? Sim, a gente é parceiro. Tem algumas prefeituras que a gente trabalha, são as mesmas. Sim, exatamente. Doutor Léo, para quem não conhece, é um grande advogado eleitoralista aqui do estado. Um cara novo, né? Mas já está no topo da carreira aí, enfim, é um excelente advogado, gosto muito dele. Produz muito conteúdo bacana para a internet também, eu tenho visto os vídeos dele. Depois você manda um abraço para ele. Mando sim.
Ele é todo blogueirinho, né? Ele é. Bacana. Então, a gente está, nesse momento, realmente está bem complicado para falar de arrecadação municipal. Exatamente da crise que está sendo, né? Todos estamos vivendo, fluxo de caixa das empresas está complicado, né? Prestação de serviços, profissionais autônomos. E, infelizmente, acompanhando as prefeituras hoje, né, sempre, apesar desse momento, o atendimento, o setor interno, a arrecadação em si não parou. E a gente sempre está se deparando com situações dos contribuintes irem atrás da prefeitura, da gestão municipal, dos servidores, tal, solicitando alguma ação, alguma atuação do município que beneficie de forma, né, nesse momento, acaba que complicado, de beneficiar os contribuintes e reduzir um pouco a carga tributária. A União fez algumas portarias, né, que teve benefícios, que trouxe alguns benefícios para as empresas a título de tributos federais. E em âmbito municipal, nós ficamos um pouco vedados, né, um pouco inseguros, exatamente por causa daquela lei, a Lei 9.504, que o doutor pode até explicar melhor ela, e veda realmente essa situação de propor qualquer benefício fiscal em ano eleitoral. A dúvida exatamente do gestor, do agente político hoje, né, que está no mandato ainda, no mandato, é exatamente se é possível fazer tal medida de qualquer benefício fiscal em ano eleitoral. Na minha parte tributária, que eu entendo mais... Aí a gente troca uma ideia, vamos ver. Já muda um pouco. Na minha parte tributária, é exatamente facilitar, de maneira alguma, apesar de eu trabalhar na arrecadação do município, sempre poder melhorar com eficiência, melhorar os recursos próprios do município, eu sempre tento buscar conciliar e aproximar, na verdade, o contribuinte da gestão municipal. Diferentemente daquela visão antiga que fiscal tem que tributar, tem que, né, fiscalizar, impor multa, fazer autuação, a gente está mudando essa rotina nos municípios e exatamente fazer essa psicologia ali com o contribuinte de forma indireta ou direta, tentar aproximar, porque realmente, apesar da carga tributária às vezes ser muito alta, o município ele está ali, né, na porta ali de frente, é ele que recebe, é ele que presta diretamente os serviços, né, saúde, educação. Então, a valorização, né, da carga tributária e a importância da arrecadação no município, ela torna-se muito maior do que nos outros entes. Que exatamente é onde o ente que mais precisa. Então, na verdade, a gente tenta aproximar. Teve alguns municípios no estado de Goiás que fez essa adesão. O que seria o benefício fiscal? Seria como se fosse o refis, que normalmente os municípios fazem, né, em anos anteriores, de dar desconto de juros e multa, né, sobre a cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa ou não. E exatamente teve essa dúvida em alguns municípios. Em alguns municípios que eu atuo, teve alguns que fizeram, sim, encaminharam um projeto de lei, foi aprovado e tá vigente o benefício fiscal com juros, com redução, com parcelamento e tal. E teve alguns que realmente ficou nessa insegurança. E até eu falei assim, na minha parte tributária que eu posso falar é exatamente de tentar aproximar e tentar criar facilidade de incrementar receita. Além de facilitar o contribuinte também negociar os seus créditos tributários, cumprir a sua obrigação tributária, o município também acaba que aumenta a arrecadação. A queda da arrecadação estava sendo estimada em 30%, mas teve município que eu atuo que passou de 30% a queda da arrecadação. Então, acaba que essa arrecadação, essa medida tributária,
tributária incentiva os contribuintes a procurar a regularizar. Acaba que aumenta um pouco a arrecadação. Tipo assim, né? Diminui essa queda que estava estimada em 30%, mas alguns já até ultrapassou a queda de 30%. E fazer isso. Aí eu queria saber, para a gente começar a falar de algumas medidas que podem ser implementadas, eu queria saber do doutor, o que o doutor acha na parte eleitoral, se seria uma conduta realmente vedada ou se seria enquadrado naquelas exceções previstas no próprio texto normativo. Uhum. Olha, eu entendo que é vedada a criação de um novo benefício fiscal que não tenha sido aplicado em anos anteriores, nos 6 meses anteriores à data do pleito. Né? Então, porque isso denotaria um caráter eleitoreiro muito forte. O cara nunca fez refis no município dele, tá lá todo mundo pendurado na dívida ativa, com o IPTU devendo e tal, aí ele pega e fala, ano eleitoral, vou fazer um refis e vou reduzir juros e multa ao mínimo possível, porque o pessoal às vezes confunde, acha que aquela redução lá de 90% de desconto, 100% de desconto, é nos juros e multa, tão somente, né? Não é no tributo, no principal você não pode mexer, você renúncia de receita. Aí cria isso, faz um alvoroço danado, faz uma publicidade institucional enorme, a pretexto de divulgar um programa de refis, e parece uma graça que ele está fazendo para o contribuinte, só no ano eleitoral. Aí eu acho que ele tem um caráter eleitoreiro. E aí, muito mais do que o período em si que ele faz esse refis, eu acho que é muito mais a forma que vai denotar esse caráter eleitoreiro e aí vai incidir no abuso de poder político. Eu vejo mais assim, eu tenho visto a jurisprudência, os tribunais, muito mais tentando ver o aspecto que aquilo representa na eleição do que necessariamente a data. Está no período vedado, não está no período vedado. Pô, depende. Às vezes ele fez um negócio tão grande que mesmo fora do período vedado configura um abuso de poder político e aí ele catapulta a campanha dele com aquela ação, né, de forma ilegítima. Então eu acho que se nunca fez, ele fazer no ano eleitoral, sim, eu acho que pode ser arriscado. Mesmo que seja por pretexto de fechar a conta, arrecadar mais. Pô, faz antes, ué. Faz no ano anterior também. No mínimo, começa no ano anterior, né? Assim como qualquer benefício assistencial. Que ele vai começar benefício assistencial no ano eleitoral, pô, aí não é legal. Então, eu acho que é arriscado, sim, entrar na conduta vedada, no capítulo chamado lá Condutas Vedadas, da Lei 9.504, que você falou. Só mandar um abraço aqui para o Marcos Roberto, que foi nosso convidado aqui, daqui, ó, MR Treinamentos. Ele é perito da Polícia Federal, foi ele que nos deu uma forcinha para entender essas loucuras essas operações que acontecem aí, de quem comprou respirador com sobrepreço e tudo mais. Ele deu uma aula pra gente aqui um dia, foi muito bacana. E eu vou ter uma live com ele amanhã, pelo perfil da aba eleitoral, lá minha associação lá de Brasília, que eu participo. Então, o Dr. Marcos Roberto vai estar lá comigo amanhã. Desculpa, eu falei demais, a convidada é você. Não, não problema não. Mas essa é a minha visão sobre o aspecto eleitoral dessa vedação. Vocês têm um grupo, né? Vocês, advogados publicistas, eleitorais tal, tem um grupo. Eu até fiz esse questionamento com o Leonardo. O Leonardo falou assim, cara, eu acho que integra muito com o abuso de poder e tal. A gente teve um debate sobre essa situação. O que eu vejo, assim, né? E está bem expresso no próprio texto normativo, no parágrafo 10, é que essa vedação exatamente foi imposta pelo legislador em situações de normalidade. Se fosse qualquer situação que não tivesse nesse momento, aí realmente a gente nem colocaria essa tese em questão. Mas é uma situação de excepcionalidade. Então, demanda de tanto que o negócio é complicado, demanda de uma atuação proativa do gestor, se caso ele não fizer, na verdade ele faz o reverso. Tipo, o gestor, em vez dele ser caracterizado como benefício, ele vai ser como o mal da história, entendeu? Exatamente por ele não tá fazendo nenhuma ação. Então, realmente, meio que vai
meio contrassenso, porque em vez de ele estar tomando uma ação proativa, porque os municípios acaba que tem execução fiscal em andamento, mesmo que, apesar desse momento estar sendo né, tá bem complicado, o judiciário movimentou muito o processo, principalmente a execução fiscal. Verdade, verdade, porque são coisas mais de massa, né? Que não tem tanta... né? Assim, exatamente. Então, as comarcas estão trabalhando em home office e aumentou demais a produção deles. Então, todos os processos de execução fiscal, isso é até por experiência própria, todos os processos de execução fiscal que nós entramos em 2017, 2018, estava tudo parado, deu tudo andamento. Exatamente nesse momento. Então, assim... Ótimo, né? Bom saber, né? Então, Tá tudo eletrônico já, né? A maioria, os novos já estão tudo eletrônicos. A maioria dos processos. Projude hoje, né, faz as execuções fiscais, criou uma facilidade muito grande. Então, os processos que estavam tudo parado, que teve que entrar com ação de execução, porque senão prescreve, você sabe a questão da improbidade administrativa do gestor público em prescrever crédito tributário. Então, teve que ter sido feito isso, né, em 2017, 2018, tem essas ações de execução, então foram todas dando andamento agora. Então, está tendo penhora, está tendo penhora online, assim, tá bem complicado. Então, a dificuldade, o receio não é só de tomar uma ação de improbidade, que eu falo dessa questão aqui, é exatamente do município ser omisso nesse momento e um pouco maldoso, porque realmente está precisando, sabe? Não é brincadeira. A gente teve um município um mês atrás que eu estava participando e a prefeita recebeu o pessoal e era uma associação de academia e o pessoal realmente estava desesperado, doutor. Não é assim, é a vida deles, é emprego, então muda totalmente. Apesar de muitos advogados até contra, né, o que eu falo, porque prestador de serviço, se ele não está prestando serviço, ele não está pagando, não necessariamente ele vai ter que pagar tributo. Mas você não sabe o caixa da empresa, você não sabe as despesas que eles têm, acaba que essas empresas pequenas, microempresas, elas trabalham com situação financeira, para pagar aquele mês para começar o outro. Então, não é de sobra, não está sobrando para as empresas para estar... Não tem muita gordura, né? Não tem. Quem tem gordura são empresas grandes, que está tranquilo, né? Assim, não teve tanto impacto. Então, a maioria dos municípios, principalmente o estado de Goiás, tem muitos municípios pequenos, né? A maioria do que eu trabalho tem um município maior que eu trabalho, que eu atuo, que é Águas Lindas, mas o restante é tudo 30 mil, 40 mil habitantes, que não é tão pequeno assim, mas que são atividades, na maioria das vezes, são atividades desenvolvidas ali dentro de prestador de serviço, ou do próprio comércio mesmo, que são microempresas e empresas de pequeno porte. E realmente ninguém estava esperando esse momento, estava com folga financeiramente, né, para estar passando por tudo isso. Então, exatamente, eu acho que você tocou no assunto que se o município sempre está fazendo, né, essas medidas de benefício fiscal, de refis de pró-crédito, se foi feito o ano passado, se não foi feito o ano retrasado, além de ponderar isso, e eu acho que é legal deixar bem claro, de não ser uma ação que nunca foi feito ou uma ação que seja desproporcional. E também beneficiar certo grupo. Eu vi um projetinho de lei, um vereador do município, eu não vou citar o município não, o vereador do município me mandou e perguntou, Carol, o que você acha desse projetinho? Era para beneficiar, era para isentar ISS de uma categoria de um profissional autônomo. Só de, por exemplo, de advogado. Era para isentar ISS de advogado. Aí sim, eu acho que é bem complicado, né? Provar uma isenção. Da lei ali parece que é de endereço, né? Né? Então, assim, realmente aí fugiria da toda a tese, né? Da situação, do momento, do fato que a gente está vivendo para beneficiar uma certa categoria.
Então, eu acho que tem que ponderar, sim. Eu acho que é uma medida que os gestores têm que trabalhar com os advogados, com os advogados publicistas, mais da parte administrativa. Se caso tenha alguma situação ou denúncia ou alguma ação, né, do Ministério Público, ser de forma transparente também, eu oriento muito. Faz o projetinho de lei, encaminha para o Ministério Público. Apesar do Ministério Público não ser órgão consultivo, né, eleitoral, ele pode fazer uma orientaçãozinha informal, pode, né, trazer a releitura do próprio artigo da exceção. Você pode ter uma boa interlocução com o Ministério Público, né? De sentar com ele ali de vez em quando, através do assessor jurídico, do procurador, que seja, para estar dando ciência e não é exatamente entregar para ele, porque também tem promotor que abusa, né? Mas você não pode entregar a chave da prefeitura, porque tem uns que querem. Mas é ter essa interlocução, que é importante, né? Que é isso que você está falando, né? Para evitar... Quanto ser mais transparente, menos... Não é questão política, não é beneficiar politicamente. Eu acho que essa questão de beneficiar politicamente já foi há muito tempo atrás. Eu acho que já é uma visão bem antiga, sabe? Porque, na verdade, esses benefícios fiscais são formas de trazer o contribuinte e tentar facilitar. Eu não concordo que seja feito anualmente também. Senão você está beneficiando o mal pagador. Já vi essa questão também. Às vezes, né, não é legal também. Você desestimula o pagamento do tributo convencional, né, na hora certa, né? Exatamente. Mas eu acho legal, assim, às vezes tem várias autuações que eu vejo em alguns municípios de valor muito alto ou de fiscalização, né? Eu acompanho muito fiscalização, de você fiscalizar uma empresa e fazer retroativo nos últimos 5 anos. Uma escola, por exemplo. A depender, você fecha a escola. Assim, porque você vai lançar nos últimos 5. Você vai constituir o crédito, né, nos últimos 5 anos e ainda sobre a obrigação principal pelo atraso de recolhimento se aplica uma multa, que é 100% do valor devido. Então, assim, fica bem puxado para as empresas estar regularizando. Então, eu acho que tem que ter o bom senso, assim, da gestão municipal, tem que conversar com os advogados mais na área eleitoral também, saber o posicionamento, esperar para que aconteça, pode acontecer sim, uma denúncia, alguma situação da gestão municipal, mas é tentar responder, eu acho que está bem amparado. Eu vi algumas decisões do TSE, vi até uma do Pará, se eu não me engano, que foi uma situação de anormalidade também, em 2016, e o TSE julgou que realmente foi uma situação que foi fora do normal, que foi necessário sim fazer doação de cestas básicas, tal, foi no ano eleitoral e teve questionamento, e não foi caracterizado abuso de poder, exatamente por não ser uma situação dentro da normalidade, né? Ela entrou nas exceções lá previstas na lei. E a própria Lei 9.504 fala, né, que essas condutas vedadas são em situações normais, salvo, por caso, por exemplo, de doações, salvo para o estado de calamidade, que é o que nós estamos vivendo. Então, a própria lei já traz a exceção que nós estamos tendo hoje. Né? Eu não me recordo, isso eu admito que não recordo, se para benefício fiscal também essa exceção está contida lá. Tá. Eu vou ter que dar uma olhada lá no 73. Também está? Tá, engloba também? No parágrafo 10, deixa eu até abrir aqui, ó. No parágrafo 10. Bom, você já está com ele aí na tela. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço para a Milena. Milena fez uma live bacana ontem com o professor Daniel Falcão. E foi ótima a live. Eu fiquei dando meus pitacos lá. E aí o Rui fez um comentário aqui, enquanto você procura, doutora, que eu vou trazer aqui. Aliás, o Cláudio Rui Araújo. Mas pode falar, você já achou aí. É o parágrafo 10, fala assim, ó, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública e de estado de emergência. Exatamente essa parte do benefício por parte da administração, que seria o benefício fiscal, né? Então também nós temos um amparo, por um lado, né, que estamos passando por um momento de calamidade, tá, tem que ver a questão formal disso, se tem decreto, certinho. Agora, mais do que a parte exatamente engessada da lei, é ver o que representa a conduta do gestor ali.
Se ele faz uma campanha, seja de benefício fiscal, ou uma campanha de assistência social, entrando na esfera eleitoral aqui por um instantinho, e com ele usa isso para campanha eleitoral, a imagem dele entregando cesta, ele que vai entregar álcool em gel, ele que vai, sabe? Meu, aí há além da violação do princípio da impessoalidade, que por si já vai atrair uma improbidade, penso, em tese, vai ensejar ali também, em tese, um abuso de poder político. Uhum. Então, se tiver que fazer qualquer coisa que seja ali no limiar da lei, então pelo menos tenha a prudência de se resguardar com assegurando a impessoalidade, né? E aí eu até vou entrar num comentário aqui, puxando um gancho pelo comentário do Cláudio Rui Araújo. Ele fala aqui: a questão tributária nos municípios, no ano eleitoral, é faca de dois gumes. Se não cobra, pode levar o gestor às penas da lei, e se cobra, perde voto. Como fazer para agradar as partes? Ou não tem como? Para agradar todo mundo não tem jeito, Cláudio. Mas eu tenho uma opinião sobre isso, um pitaco, e a doutora tem mais vivência, ela me... Vamos ver o que você acha. Eu penso assim, eu já percebi que tem muito município ainda que é impopular cobrar tributo, especialmente IPTU. Uhum. Que é uma carga isso, que não posso cobrar, ninguém nunca cobrou, então prescreve tudo. O gestor fica à mercê de penalidades e também não arrecada. Uhum. E aí, com isso, ele também não investe na cidade. Então, é um ciclo vicioso que fica ali, especialmente em cidades menores, ou cidades muito distantes ali, que o gestor quer cobrar, mas não tem uma tradição política de não cobrar tributo, e aí ele fica complicado. Uhum. E, por outro lado, quando você vê em alguns lugares que há uma cobrança de tributo sistemática, normal, todo ano, a coisa roda, né? E se há uma contraprestação de serviço público, se tem investimento na cidade, se volta e meia está ali arrumando a praça, a rua, tampando buraco. Cara, isso não dá desgaste. Voltou. Isso não gera desgaste se a cobrança de tributos é acompanhada de contrapartida de serviço público. Essa é a minha impressão, que eu vejo aí de cidades que têm o serviço bem instituído ou não. E aí, respondendo o Cláudio, o que eu acho que a cobrança de tributos, minha opinião, mas você me vai falar daqui a pouco, doutora. O prefeito, em via de regra, tem que deixar essa parte de cobrança, não sei se a doutora caiu, ou está travada a live dela. Ah, não, já está online, ok. É porque tinha dado uma travadinha no seu vídeo. Eu acho que quanto mais o gestor deixar essa parte fora do mundo da política, a parte tributária, a parte de arrecadação, a parte de fiscalização tributária, mais ele tem vantagens, porque ele não se... Isso não dá voto. Então deixa isso bem institucional na prefeitura. Isso tem que ser uma política de governo. Aliás, uma política de Estado dentro do município e não uma política de governo dele. Né? Daí é interessante ter uma assessoria bacana que... o cara chega lá na prefeitura para pedir desconto no IPTU, né? Eu falo, não posso fazer, isso aqui é com o pessoal lá, conversa com eles. É mais fácil, ele se afasta dessa coisa espinhosa de cobrar tributo, fala, não sou eu que cobro o seu tributo, é a cidade que está cobrando, e sempre cobrou, e sempre vai cobrar. Uhum. Então, ali penso eu, ele se afasta um pouquinho do desgaste político, porque, via de regra, cobrar tributo é impopular mesmo. A dificuldade do gestor municipal em cobrar tributo é porque ele é bem mais próximo, ninguém vai bater na porta do governador para reclamar de tributo, né? Então, assim, a proximidade que o prefeito tem, os vereadores também têm, é muito grande. Então, é exatamente essa dificuldade. Porque você está cobrando tributo, né? Você encontra na rua direto, você encontra prefeito, encontra vereador, e sempre faz esse desgaste. Mas, doutor, por incrível que pareça, pelo menos nos municípios que eu presto serviço, tem um município pequeno que eu trabalho, que é menos de 5 mil habitantes. Nós fizemos o trabalho inicial, eu sempre gosto de deixar bem claro para o próprio gestor municipal que está iniciando, é sempre bom para fazer as medidas menos populares no início, no primeiro ano de mandato. Começa a fazer já no primeiro ano a questão do IPTU, por exemplo. Tem um município de 5 mil habitantes
que quando eu comecei a prestar assessoria, eles cobravam IPTU de R$15, R$14. Assim, realmente no ano. Então, assim, realmente não dá para custear nada. A arrecadação municipal era muito pequena. O que nós fizemos? A gente já foi encaminhado um projeto de lei da planta de valores. Nós começamos de forma progressiva o IPTU. Realmente não é para impactar, não é para dificultar o contribuinte ou criar situação impopular. Mas a partir do momento que você começa a fazer isso de forma mais gradativa, você consegue também o seu município a crescer mais. Eu tenho um município que até a Megasoft faz e acompanha, Araguaiânia também. Começamos devagarzinho, sabe? Bem baixo, foi de forma gradativa e a arrecadação hoje lá superou, está crescendo. Você muda a cara do município, você muda a cara até da prefeitura, porque você arrecada mais, aí você melhora mais a estrutura de atendimento, os serviços são mais bem prestados, são melhores prestados. Então, é uma cadeia que realmente eu acho que o gestor tem que se preocupar mais. Eu vejo que alguns ainda têm essa dificuldade, exatamente por receio dessa questão política. Na verdade, a gente consegue trabalhar na parte tributária, se for bem trabalhado dentro do município, você cobrar tributo de forma mais igualitária. Olha o tanto que é legal, tipo, você trabalhar a arrecadação municipal, você cobrar mais de quem tem mais capacidade de poder pagar. Eu vejo muito essa questão nos municípios, planta de valores, que às vezes no município nem tem planta de valores, fala a verdade. Tem maioria, não tem no estado de Goiás. Não. Eu fiz o levantamento, se tem é de 2.000, então assim, a maioria dos municípios, realmente pela dificuldade de aprovar, porque é uma questão realmente política que envolve nisso, mas a maioria dos municípios não tem. A partir do momento que você não tem uma planta de valores de IPTU, você acaba que você tem setores mais distantes, com valor menor, por exemplo, um imóvel, né, periferia, alguns setores mais distantes, pagando o mesmo imposto de um imóvel que é no centro, que é mais valorizado. E isso eu vejo frequentemente nos sistemas, eu acompanho muito no sistema de gestão municipal, apesar de eu fazer parte da assessoria, eu faço assessoria tributária, eu não envolvo só questão de pareceres. Eu entro mesmo no suporte da arrecadação mesmo do município. Planejamento ali, né? Tudo. A gente entra no sistema, tira relatório, faz todo o levantamento dentro do município para ver realmente o que a gente consegue melhorar. Porque cada município tem suas características também. Tem município que não tem muita prestação de serviço, tem municípios que já tem, que dá para a gente, né? Dá para a gente usar mais essa parte da parte da tributação. Tem município que a extensão territorial é muito grande, então dá para trabalhar mais o ITR. E apesar do município a população ser pequena, uma das principais receitas da arrecadação é o ITR. Então, assim, é exatamente trabalhar de forma com as características de cada um, de forma mais igualitária, mais gradativa. E realmente esse aspecto, às vezes, traz um pouco de desgaste, mas sabendo trabalhar inicialmente na primeira gestão, assim, no primeiro ano, você consegue colher benefícios durante os 4 anos ali. E consegue, na verdade, colhe os benefícios e ainda traz continuidade na gestão do município, outro gestor que vier. Então, assim, situações que tem para melhorar a arrecadação municipal, sem afetar diretamente o contribuinte, são várias. É exatamente o gestor, a administração, os secretários de administração, secretários de finanças, planejamento, buscar meios para poder fazer isso. Estruturar mais a administração. O sistema de gestão hoje da Megasoft, ele é muito bom para trabalhar. Então, assim, saber mais aplicá-lo, desburocratizar, usar as ferramentas nele disponíveis, que a maioria dos municípios não usam, usar as ferramentas já disponíveis para facilitar também a arrecadação. Por exemplo, fazer parcelamento pelo próprio site, entendeu? Isso facilita criar meios mais fáceis do contribuinte regularizar a situação, aumenta a arrecadação também, incrementa mais receita.
guia de TBI eletrônica. Então, assim, são várias situações que podem ser implementadas pelo município e, indiretamente, você não está mexendo no bolso do contribuinte. Você não está aumentando a arrecadação, né? Você está aumentando a arrecadação, mas você não está onerando mais o contribuinte. É exatamente isso. Não, agora eu entendi por que que a Megasoft convidou a senhora para a live. Por quê? Porque já estava combinado elogiar o sistema da Megasoft. Ah, não, mas é porque... Estava combinado fazer um jabá. Não, tô Não, brincando. os meninos, eu até converso com os meninos, que eu tenho muito contato com os meninos de suporte, né? O Daniel deve estar assistindo a live. O Daniel, os meninos de suporte, acaba que... Então, todas essas facilidades, eu falo muito que é trabalhar com inteligência fiscal. Então, todas essas ideias, né, que vai surgindo, que vai mudando, que a gente tem que ir melhorando, eu sempre, né, não só com a Mego, com os outros sistemas de gestões também que tem aqui no estado de Goiás, eu busco compartilhar as ideias para poder melhorar o sistema também e também facilitar a vida do servidor municipal, em vez de tirar aquela rotina de fiscalização de um contribuinte individual e poder fiscalizar 1000 de uma vez, de poder notificar 1000 de uma vez. Então, exatamente, é trabalhar essas ferramentas já disponíveis e também melhorar. É lógico que tem várias ferramentas que o sistema, tanto da MEG, os sistemas que tem que evoluir, que tem que crescer, mas isso também tá crescendo com o tempo também, tá melhorando com o tempo, não é de uma hora para outra também, né? Tem até aqui, alguém te mandou um abraço aqui, ó. Lustosa Daniel te mandou um abraço aqui. Ó, tô aqui, Carol. Ele é do suporte da MEG. Tem uma coisa, inclusive, que é uma coisa que eu cheguei a sugerir uma época. Eu estava por um município mesmo, como procurador, não era Trindade, não. Mas isso já me passava pela cabeça na época de Trindade, tem muitos anos isso. Que assim, quando na época de Trindade os processos não eram eletrônicos, eram físicos, os processos judiciais de execução fiscal. Agora, eu sempre pensei assim, cara, eles têm que dar um jeito de os sistemas conversarem entre si. Seja o sistema de gestão da prefeitura com o sistema do Tribunal de Justiça, para que você não tenha que pegar as informações do sistema da prefeitura da arrecadação manualmente, botar numa petição do Word e fazer uma petição inicial de execução fiscal. Não faz sentido. Quer dizer, tudo bem e tal, se não tiver outra forma, mas nós já temos, imagino eu, tecnologia suficiente para linkar os dois sistemas para você exportar uma petição inicial com a CDA, Certidão Dividativa, para quem está nos ouvindo, e diretamente do sistema da arrecadação para um Projude, que é o sistema do Tribunal de Justiça, para quem não é advogado. E aí já vira o processo judicial da execução fiscal. Não deve ser tão difícil isso, não sei. É um cara analógico que está falando. Né? Já existe. Ela é a existe. chama integração via web service, que é a integração do Projude com o sistema de gestão municipal. Alguns sistemas de gestão já fazem isso. A MEG eu acho que está implementando, acho que ainda não está funcionando, mas acho que eles estão fazendo, já desenvolvendo. É exatamente fazer, na verdade, o peticionamento de forma em massa, né? Pegar alguns contribuintes ali e executar. O município de Águas Lindas, por exemplo, foi 15 mil de uma vez em 2 semanas. Então, assim, se fosse fazer peticionamento individual, protocolar, aquela mesmo que seja Projude, teriam uns 3 meses aí para eles poderem protocolar. Já existe essa gestão, a gestão da dívida ativa, que não envolve só a emissão da certidão de dívida ativa, envolve também o peticionamento eletrônico. Já melhorou muito, não só essas iniciais, as interlocutórias também. Então, já tem, acho que a Mega já está desenvolvendo também, mas já existe. Me parece uma discussão que eu lembro que na época tinha, assim, a dificuldade não era nem das empresas, era do tribunal fechar com as empresas, assim, ou compartilhar tecnologia, ou código, não sei. Não, eles já estão compartilhando. Já tudo certinho, já fazem a comunicação, já está funcionando sim. Eles demoraram a fazer, né? Mas já está disponível, acho que se não me engano foi o ano passado, já começou a funcionar. Eles pegaram alguns municípios como teste, acho que começou em Aparecida e Goiânia, alguma coisa assim.
Eu vi, de Aparecida. É, começou lá. Eu lembro que eu tinha essa discussão, assim, que eu tentava, aí depois eu vi alguns que já estavam realmente tentando, mas que a dificuldade era burocrática, tem que fazer um convênio, não sei o que e tal. Hoje não Então, precisa, hoje não precisa nem de convênio mais. Essa questão já o próprio sistema da integração realmente já funciona, não precisa mais de um município assinar um convênio com um tribunal para poder fazer isso, não precisa disso mais não. É só mesmo a integração, é a comunicação do arquivo, do envio já via web service, porque ele, na verdade, ele já faz tanto o envio da petição da CDA do arquivo, né, que já vai lá assinado, como também o cadastro da execução fiscal, que aí já é preenchido tudo pelo próprio sistema. Então, é bem legal. Bacana. O pessoal que está nos ouvindo, a importância de uma medida dessa, a quantidade de horas de funcionário, quantidade de funcionários a menos que você precisa ter para fazer isso, a quantidade de servidores que você não, né, que você não precisa treinar para. Então, assim, uma pessoa vai fazer um volume gigantesco, tudo em prol da arrecadação municipal. Né? Então, é nesse sentido que a gente está falando aqui. Né? Senão seria tudo muito, muito artesanal para um tipo de ação que não tem complexidade jurídica. Você tem complexidade documental, né? O problema é documental. Uhum. Mas jurídica não. A petição inicial é um formulário, praticamente, né? 2 páginas, sei lá. Ela é padrão para qualquer situação, né? O que mudaria a certidão de dívida ativa se envolvendo créditos de ISS, por exemplo, que aí tem um processo administrativo de autuação, né, de constituição de crédito, diferente de IPTU, que lançamento de ofício, vencer tem que escrever. Então, assim, né, acaba que e sempre e sempre as gestões municipais sempre deixam para a última hora. Tá prescrevendo. Aí eles querem, aí passa o sufoco. Graças a Deus, se quiser faltar, dependendo aí um mês, você consegue protocolar tudinho. Exatamente. Até o projeto no começo estava, porque acaba que o envio estava sendo muito grande pelo web service, estava dando uma travada. Aí hoje em dia nem estava mais, isso já está bem. Os envios tá já tem uma normalizada. Né? Já, bem tranquilo. O pessoal tá te elogiando muito aí, ó. Já tem tio que apareceu, já apareceu gente falando minha sobrinha, não sei o quê e tal. O pessoal tá te... Só a família, só tem família. Não, o pessoal da Megasoft também, o Daniel tá te elogiando aqui. O Daniel também. Deixa eu te perguntar, cara. Vou te chamar de Carol, porque tá todo mundo chamando de Carol aqui. Não, pode chamar de Carol. Carol, você tem alguma coisa que você tem visto que, como solução, porque a gente falou bastante de soluções muito eficazes para começo de mandato, para planejamento de gestão fiscal, que eu acho que realmente é o que você falou mesmo. Mas no começo do mandato você toma as medidas mais duras, mais impopulares, e você profissionaliza mais a sua arrecadação e tudo, né? Uhum. Nesse momento de crise, quem não tem nada disso, quem não se cuidou antes, você tem visto alguma solução que pode ser aplicada, alguma dica que você pode... É ruim pedir dica para profissional, né? Mas é uma dica, né? De última hora, assim, que alguém pode... Né? O que é legal, assim, além do gestor e estudar essa questão do refis, que realmente, apesar de ser um pouco conduta necessária versus a vedação da lei, alguma coisa assim, que é uma conduta realmente necessária para estar atendendo a população e diretamente você melhora também a arrecadação. Tem isso e tem a questão também, por exemplo, fazer outras formas de pagamento, disponibilizar para o contribuinte. Por exemplo, compensação tributária. Alguns municípios nem têm tanto conhecimento em relação à compensação, que é exatamente, às vezes, o comerciante ou prestador de serviço que está prestando diretamente para o município, às vezes tem algum crédito perante a prefeitura. E, consequentemente, ao mesmo tempo, ele também é devedor. Então, assim, o que pode ser disponibilizado para essas pessoas, para essas empresas, para a pessoa física também? A possibilidade de fornecer a compensação entre crédito tributário e o débito perante a administração. Que a administração, a gestão municipal é ao mesmo tempo devedora e credora. Isso eu fiz no município, em um município de Goiatuba e foi muito legal. Sim, teve muita procura, porque acaba que às vezes pode ser feita uma compensação parcial, às vezes a empresa tem um crédito ali, ela tem um crédito de 10 mil, né, com a prefeitura.
e ela tem um débito de 3 mil, às vezes já parcialmente já quita aquele débito. Então, assim, pelo menos resolvendo parcialmente. E também acaba que você diminui também estoque da dívida ativa, cobrança administrativa ou execução fiscal que venha a ser futuro. Então, você está evitando uma situação futura que você vai ter um trabalho maior para você cobrar, né? Então, criar facilidade de arrecadação, não só diretamente, o município indiretamente, o caixa dele não está saindo dinheiro, então também está mantendo ali, né? Então, assim, realmente a compensação é legal de você fazer um levantamento do controle interno, né? Com todas as empresas, com o que tiver de débito ali, o município, e tentar fazer, formalizar e buscar quem são as empresas que ao mesmo tempo têm débito e é credora, tentar fazer essa facilidade, criar essa possibilidade para o contribuinte, ajuda e auxilia tanto a administração como também as empresas também a estar regularizando as suas obrigações. E as empresas se puderem compensar, né, ao invés de ficar sujeita a um precatório, né, imagino que seja nesse sentido que você esteja falando, né? A empresa é credora de uma questão qualquer do município, ao mesmo tempo ela é devedora de tributo, né? Aí ela vai fazer uma compensação com o ente municipal, né? Exatamente. Imagina o precatório aí, né? Exatamente, você está evitando uma situação realmente futura, que vai demorar muito tempo para estar regularizando. Então, você está resolvendo parcialmente e a pessoa também pode autorizar a terceiro receber. Às vezes a empresa, vamos supor, a empresa tem lá 10 mil e ela tem só um débito de 2 mil, né? E aí ela tem pessoas que devem, ou pessoa física, ou próprio sócio, ou família. Ele autorizando fazer essa compensação, também você pode utilizar o crédito daquela empresa, mediante autorização da empresa, né? Utilizar, fazer a compensação. Não precisa ser diretamente só dele, né? Pode ser crédito de débito de terceiro também, mas sendo crédito da empresa. Ah, ótimo. Então é uma boa questão para ser colocada eventualmente em campanhas de conciliação tributária, não só o pagamento, mas a compensação também entre os credores e a prefeitura, né? Entre os devedores, né? Exatamente. Quando a parte da assessoria exatamente envolve isso também. A gente chega lá, pega todos os devedores, tenta trazer, tenta, né, conciliar, porque acaba que, a depender do município, você dificulta até pagar, porque se a empresa está devendo, está com certidão positiva, o município, em tese, não pode também regularizar os pagamentos, né? Então, ele tem que estar com as certidões em dia para o município estar pagando, né, os débitos que tem ali com aquela empresa e tal. Então, realmente, você consegue matar as duas situações ali, já resolve, né? E corta um pouco essa discussão futura aí de precatório, essas cobranças que traz dor de cabeça. Traz dor de cabeça, perda de tempo e de energia e de gasto de recursos públicos, né? Você pode focar a sua energia para cobrar aquilo que você já tem uma penhora ali, você foca a energia do seu departamento de arrecadação em coisa mais importante, que não tem outra solução, não é? Exatamente. Tem uma outra possibilidade também, tem a compensação, tem a dação em pagamento, que é a possibilidade do contribuinte dar um imóvel para quitação de débito. Alguns municípios, eu vejo que engraçado, alguns municípios não têm essa possibilidade, apesar de ela ter vindo com alteração do Código Tributário posteriormente, tem alguns municípios que nem prevê essa extinção de pagamento, essa modalidade como extinção de pagamento. Então, é interessante fazer as atualizações em Código Tributário, colocar essa possibilidade e regulamentar. Porque assim, acontece muito nos municípios ter loteamento, empreendimentos imobiliários, que às vezes eles inicialmente fazem, aprovam e ficam um pouco... demora um pouco para ter venda, né? Então, acaba que para o loteador, para o empreendedor, tem um custo inicial, porque ele tem que fazer um investimento ali, né? De infraestrutura e tal. E acaba que, a partir do momento que faz loteamento, começa a ter cobrança de individualmente dos cadastros, né? O IPTU. Exato. E acaba que tem uma carga grande. Então, a partir do momento que ele tem essa possibilidade, na hora, né? O município, você pode estar pagando seus débitos aqui com a dação em pagamento de bens imóveis. E aí o município acaba que tem mais patrimônio, pode, né,
construção de outros de cabos, essas coisas, ter mais infraestrutura também, serviço público ali para o setor. Então é bem legal também dar essa possibilidade de dar dação em pagamento. E inclusive isso, aí o bem que vem através dessa dação em pagamento, ele nem é bem público dominical, né? O município pode vender ele, depois fazer um leilão, né? Não precisa nem desafetar, né? Não, exatamente. Não ele precisa. É bem... queimado, né? E o doutor sabe que alguns municípios não tem nem área municipal, porque pega questões antigas que doou a área, que faz aquela, né? E às vezes não tem nem áreas para fazer um polo industrial. É tão complicado assim, né, trazer empresas para o município. E às vezes o município não tem nem como incentivar essas empresas a entrarem no município exatamente porque não tem área. Então acaba que indiretamente você consegue agregar outras situações se você disponibilizar essa dação em pagamento. Perfeito, é uma boa solução também a dação em pagamento, né? Quando às vezes não há dinheiro ali envolvido, mas você transforma isso em bem, recebe, extingue uma dívida também, né? E transforma isso, ou fica em patrimônio ali, você faz a afetação dessa área para equipamentos públicos, ou você, se não precisar da área, vende ela, leiloa e faz com isso. Né? Melhor do que ter a dívida pendente ali. Então, ou seja, tem várias soluções, né? Nós temos mais uns 5 minutinhos, eu acho. E o que eu ia te perguntar? Eu ia te perguntar um negócio. Com essa dação para receber, precisa de lei específica também? Tem que ter uma lei aprovada exatamente como uma modalidade de extinção de pagamento. Né? Ela tem que estar prevista lá no CTN e tem que ser regulamentado. Então é bem legal você fazer essa modalidade e regulamentar que como seria essa dação em pagamento, né? Teria que alguns municípios, né, exigem que passe para a CRAMA para ter essa aceitação, outras não, que seria um conselho que faria essa avaliação, essa junta para ver o valor venal daquele imóvel para compensar, porque realmente você tem que ter uma avaliação daquele imóvel para em análise com o crédito com o débito que o contribuinte tenha. Mas o que eu deixo para facilidade é exatamente alterar o Código Tributário, disponibilizar essa extinção como essa modalidade de extinção de dação em pagamento e regulamentar via decreto situações que não necessitam da própria lei. Mas quem for interessado, encaminha o projetinho, é bem simplesinho, não tem dificuldade nenhuma, não. E também isso não pode ser considerado uma conduta vedada, né? Para os advogados eleitorais aí não tem. Não vejo como conduta vedada, nem tem nada parecido com isso. Né? Não tem. Até porque também, assim, talvez não seja uma solução de caixa imediata para o município, porque ele está trocando uma dívida por um bem. É bom porque ele resolve uma pendência que ele tem, uma dívida da qual ele é credor, né? Mas não trabalha imediatamente, né? Então, enfim, para um momento de crise aqui como esse, preciso de dinheiro para mês que vem. Não vai resolver isso aqui. Ele vai ter que, ainda que ele queira transformar isso em dinheiro, ele vai ter que leiloar. Então, até que faz um leilão, demora. Mas é uma excelente solução também, né? Eu gostei muito da compensação, é ótima, né? E da dação também não me lembrava disso. De fazer. Eu já vi muito assim, o município fazer a dação como pagando, para pagar uma dívida. Que tem com fornecedor e tal. Antigamente fazia com fundo de previdência, né? Com fundo de previdência. Mas dessa forma de dação em pagamento de crédito tributário é prevista até no CTN, é bem legal. Na União tem essa previsão, tem uma portaria até que regulamenta. Na verdade, a minha minutinha é exatamente meio que parecida, meio que dei uma copiada da União mesmo, da Receita Federal. A viabilidade é o próprio município que vai avaliar. Vamos supor que o contribuinte também está querendo fazer a dação numa área, né, que é alagada, que se não tem interesse, não é obrigado também a fazer. Né? Então, isso aí vai da viabilidade da administração, né? Isso aí é ela que vai analisar. Discricionário, ele vai lá, avalia se interessa ou não, né? Até o Cláudio Rui aqui lembrou um assunto interessante, nós temos pouco tempo, mas sobre o ITR, como fazer
os gestores entenderem a importância da cobrança do imposto. Gente, o ITR é importantíssimo, todo mundo esquece, né? Eu fiz um Primeiro passo. levantamento, doutor, pra você ver o absurdo. O município aqui, o estado de Goiás, tem 246 municípios. Aqui em Goiás, só tem 145 municípios que têm esse convênio. Então, a importância que tem do ITR para o município, além de incrementar, ele vai aumentar mais de 50% da sua arrecadação. Tem município, por exemplo, que é a maior receita. Tem município que eu trabalho que a arrecadação é mais de 1 milhão. Então, assim, perder essa receita, essa oportunidade é muito ruim para o município. Você está diminuindo possibilidades ali dentro que você incrementaria a arrecadação e é tão fácil de fazer. Fácil de fazer. Atender os requisitos. Deu uma mudada na instrução da Receita Federal, ela está mais enjoadinha de você cumprir, mas não é difícil de você também fazer essa formalização do convênio. É muito importante também o ITR. Eu sempre falei, sempre luto atrás desse ITR para os municípios aí. Foi uma boa lembrança. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Raniel, que é conselheiro do CRC, do Conselho de Contabilidade aqui de Goiás. Foi nosso convidado há poucos dias. Doutor Delmiro Campos, lá de Pernambuco, doutor Delmiro Campos, eleitoralista fortíssimo, lá ex-desembargador eleitoral, também entrou aqui agora. Um abraço, doutor. E lembrar, gente, sobre esse negócio do ITR, porque tem muita gente que não sabe nem o que a gente estava falando. ITR é um tributo federal que a União deixa os municípios cobrarem e tomarem conta, porque via de regra, 50% que a gente recebe, né? Aí você faz um convênio lá que não é difícil de fazer, tudo eletrônico, ainda é tudo eletrônico, né, doutora? Assim, convênio tem parte eletrônica, tem parte administrativa que tem que protocolar, porque às vezes o dossiê você não consegue encontrar, e aí você tem que protocolar ainda na delegacia, né, do competente, para poder alguns documentos de formalização, de convênio, ainda é legal você entregar, porque tem certa dificuldade ainda de você protocolar isso pelo ECAC, por você não encontrar o dossiê do município. Mas é super interessante fazer o ITR, o Imposto Territorial Rural, né, que é de competência da União, continua sendo de competência da União, mas acaba que pode fiscalizar, a arrecadação passa de 50% para 100%, né? Basta você fazer um convênio, o município passa, em vez de receber 50% do ITR, ele recebe 100%. E aí ele pode dar uma melhoradinha nesse ITR dele, fiscalizar um pouco melhor, aumentar um pouquinho o valor, de forma bem tranquila, sem gerar desgaste político, né? Ou seja, qual que foi o dado que você trouxe aí? Quantos municípios não têm ainda isso? Só tem 101 municípios ainda não tem no estado de Goiás. 101. Ainda não tem. E muitos, pelo menos um terço. Estão perdendo o convênio porque não cumpre os requisitos, não informa o valor da terra nua. O prazo era até 30 de junho agora. Mas é legal, mesmo que tenha passado, informar o valor da terra nua, mesmo para os municípios que não são conveniados, é legal fazer. O valor da terra nua é o valor venal por hectare, né? Que aí são tipos de aptidão de terra que eles têm que informar para a Receita. Então é legal estar informando também, isso é para fins de declaração do ITR. E, consequentemente, isso auxilia também na arrecadação. E aumenta também. Deixa eu só dar uns recados aqui antes que termine, que daqui a pouquinho vai apitar aquela janelinha aqui, que me dá 30 segundos, bate um desespero na gente. Gente, ó, quinta-feira tem live eleitoral, eu não tenho certeza se já é o tema, mas acho que já é o tema abuso de poder religioso. Tenho a impressão de que se não for nessa semana, é na outra. Mas é uma pessoa que nós estamos trazendo de muito renome na área de abuso de poder religioso. Tem um processo no TSE que está tratando disso, pode trazer muita modificação. Então, o pessoal que está fazendo eleição, especialmente quem for ligado a lideranças religiosas, passa o contato da doutora. Siga a hashtag dela aí. Aliás, siga o arroba dela aí. Ana Freire. Ana Freire ADV, com 2 N's. Já siga ela, já pede uma cotação do serviço, já contrata. Doutora, me passa uma comissão. Estou brincando. Mas, ó, quinta-feira já vai cair aqui. 30 segundos. Então, acompanhe com a gente live eleitoral na quinta-feira também, viu, pessoal? Doutora? Muito obrigada. Vou mandar um abraço para seus aí. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pessoal da Mega também. E abraço para todos. Qualquer dúvida, só eu mandar um Insta lá, uma pergunta que eu estou à disposição.
Exatamente. Ana Freire ADV. Pessoal, e me segue também no meu, Leon Safatli. Vai cair, pessoal.